E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 10 assuntos mais cobrados em matemática no Enem. Então um vídeo muito importante aí para quem está nessa reta final de estudo, né? As provas agora dia 3 e a prova de matemática dia 10 de novembro de 2019. Conteúdo muito importante aí para quem quer fazer essa revisão final e focar nos conteúdos mais cobrados, para ter uma produtividade melhor. Então a gente vai fazer uma análise do 10º até o primeiro conteúdo mais cobrado em matemática no Enem. Então vamos lá para o 10º conteúdo mais cobrado no Enem. 10º conteúdo, sequências, correspondente a 2,7% das questões cobradas, período desde 2009 até 2018. Então, em sequência, basicamente você tem que saber PA e PG, né, progressão aritmética e geométrica, os conceitos de PA e PG, de razão, termo, saber calcular um termo de uma PA ou de uma PG, saber calcular a soma dos termos de uma PA ou PG, saber calcular a soma dos termos de uma PG infinita, saber determinar a localização de um termo dentro de uma dessas sequências, o termo é o oitavo, é o décimo, e claro, saber identificar padrões em outras sequências que não sejam PA ou PG. Então, por exemplo, a gente pode ter uma sequência em que um termo é igual ao quadrado do anterior. É um termo que não é nenhuma PA, é uma sequência que não é nenhuma PA, nenhuma PG, mas ela tem um padrão. Então, você tem que saber identificar também padrões em sequências. Vamos lá para o próximo. Nono conteúdo, equações elementares, correspondente a 2,9% das questões. Equações elementares, você tem que saber principalmente a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Né? Saber identificar o x de uma equação, né? Calcular o x de uma equação. E, claro, dominar os conteúdos de equação exponencial, logarítmica, trigonométrica e sistema de equações, que são menos cobrados, mas não deixam de ser cobrados. Então, o sistema de equação, um conjunto com mais de uma equação, você tem que achar a variável que atende todas aquelas equações do sistema. Próximo conteúdo, oitavo conteúdo mais cobrado, probabilidade, 5,8% das questões. Então, em probabilidade, é importante você saber identificar o conjunto universo, ou seja, o número de possibilidades possíveis para um determinado evento, saber identificar o número de eventos do que é solicitado na questão. Né? Então, por exemplo, uma questão de lançamento de dado, conjunto universo será 6, né? A gente tem 6 possibilidades para que esse dado caia, de 1 a 6. E a questão pode cobrar a probabilidade desse número ser par. E aí você tem o número de eventos possíveis para o seu problema, o que é cobrado na questão, né? Que seria a 3, né? A possibilidade de números pares. Saber a representação das conjunções e e ou, né? O que elas significam. Então, se você tem o e, você está dizendo que você quer um resultado em que você atenda os dois eventos simultaneamente, por exemplo, ou mais eventos, claro, né? Eu quero que ocorra um evento e outro, então vou multiplicar a probabilidade desses eventos. Se eu quero que ocorra um evento ou outro, eu vou somar a probabilidade desses eventos. Então é importante que você saiba essa diferença aí e dê uma lida básica lá. Saber também os conceitos de arranjo, combinação e permutação, que são conceitos de análise combinatória, né? Mas como a prova do Enem ela é interdisciplinar, ela cobra vários conteúdos na mesma questão, então você tem que saber porque esse conteúdo de probabilidade e análise combinatória geralmente vem cobrado em conjunto. Próximo conteúdo, sétimo conteúdo mais cobrado, porcentagens, correspondente a 7,2%. Então, claro, porcentagem, na verdade, se a gente for considerar o aparecimento da porcentagem, né, ela é com certeza um dos assuntos mais cobrados do Enem. Aqui a gente faz a análise com base na essência da questão, né, de qual o conteúdo efetivamente foi cobrado, mas subsidiariamente a porcentagem ela é cobrada em várias questões, seja de geometria, de análise combinatória, de probabilidade. Então você tem que saber porcentagem, conceito, análise de gráficos que envolvem valores em percentual, razão e proporção, né? Uma vez que a porcentagem pode ser dada como uma proporção de aumento ou de diminuição. Probabilidades, como eu disse, a gente pode cobrar a probabilidade de um evento em termos percentuais. E matemática financeira, né? A gente tem taxas de juros, a gente tem percentual de aumento, de amortização e etc. Sexto conteúdo mais cobrado, estatística. Então, novamente, aqui a gente tem análise de tabelas e gráficos, né? Principalmente, saber analisar gráficos em pizza, gráficos em coluna, etc.
Saber os conceitos de média, mediana e moda, variância e desvio padrão, que são os conceitos básicos da estatística, né, para saber interpretar dados. Quinto conteúdo, gráficos e tabelas. Claro, o Enem é uma prova dotada de gráficos e tabelas para você analisar, então você tem que saber interpretar dados em gráficos e tabelas, saber os tipos de gráfico e como eles funcionam, gráfico em pizza, gráfico em barra, gráfico em coluna, os gráficos das funções, das principais funções, qual é o formato desse gráfico, da função afim, da função quadrática, das funções trigonométricas. E porcentagem, claro, porque sempre é cobrada, sempre são cobrados valores em percentuais, né, na interpretação de gráficos. Quarto conteúdo mais cobrado, funções, correspondente a 9,1% das questões. Então, funções você tem que dominar, você tem que saber o conceito de funções, você tem que saber a aplicação dessas funções, quais são as aplicações mais usuais de funções, tem que saber os tipos de funções, principalmente da função afim, função quadrática e, na minha opinião, principalmente da função quadrática, uma função muito cobrada no Enem. Então, você tem que saber como são os gráficos dessas funções, como identificar o ponto máximo e mínimo de uma função quadrática, né? Por exemplo, aquela questão clássica de lançamento de um projétil para cima, ele faz um formato de uma parábola e você solicita na questão que o aluno identifique qual o ponto máximo alcançado pelo projétil. Então, o ponto de uma questão de ponto máximo, né? De uma função quadrática. E, claro, saber as demais funções, função exponencial, logaritma, trigonométrica. Lembrando sempre que essas funções elas são menos cobradas, mas não deixam de ser cobradas. Terceiro assunto, escala, razão e proporção. 13,2% das questões. Então, você tem que saber o que é uma escala, né? Saber o que são razão e proporção. Saber identificar grandezas diretas e inversamente proporcionais, né? Nesse conteúdo você vai resolver muitas questões de regra de 3, seja simples ou composta, triângulos semelhantes que estão relacionados com conceitos de proporcionalidade, porcentagem também, então você tem um aumento percentual de determinada figura, sei lá, eu tenho uma figura do tamanho, um quadrado de lado 3 por 3 e eu aumento determinado percentual desse quadrado, qual será o aumento da área desse quadrado? Isso são análises de escala, de razão e proporção. Segundo conteúdo mais cobrado, a aritmética. Claro, isso porque a aritmética ela trabalha com as operações básicas dos números, né? Então você tem que saber, para resolver qualquer tipo de questão, como é que se soma, como é que se subtrai, multiplica, divide, como elevar um número a determinado expoente, como tirar a raiz quadrada, como somar frações, multiplicar números decimais, números com vírgula, números em forma de fração, dividir um número em fração por outro com vírgula. Você tem que saber, você tem que dominar a aritmética, porque se você tiver alguma dificuldade, você pode saber outro conteúdo e não conseguir resolver a equação, entendeu? Resolver aquela função por conta de falta de conhecimento na parte da aritmética. Então, aqui, só como exemplo, a gente tem média, mediana e moda, que trabalham com os números, né? Para você calcular uma média, você tem que saber somar aqueles valores para calcular o total, saber dividir pelo número total. Sequências, né? Você tem que saber multiplicar números, por exemplo, para calcular o valor de um termo de uma PG, regra de 3 e, claro, todos os conteúdos, como eu disse, você vai necessitar saber as operações básicas. E vamos lá para o primeiro conteúdo mais cobrado. Qual será o primeiro conteúdo mais cobrado? Geometria, correspondente a 23,9%. Então, geometria é o conteúdo mais cobrado em matemática nas provas do Enem, tá? Então, você tem que dominar o conteúdo, você tem que saber os conceitos de geometria, o que é ponto, o que é reta, o que é plano, o que é uma circunferência, o que é um círculo, o que é um triângulo retângulo, um triângulo isósceles, saber quais são as figuras planas, um círculo, um triângulo, um quadrado, um hexágono, saber polígonos regulares,
Paralelepípedos, né? Aqui é a geometria espacial já, então a gente tem a geometria plana, a geometria espacial, a geometria analítica, né? Por isso é um conteúdo muito cobrado. Você tem que saber determinar dimensões de figuras, áreas, como calcular a área de um triângulo, como é calcular a área de uma circunferência, πr ao quadrado, volumes, como é o volume de uma esfera, 4 sobre 3 πr ao cubo, teorema de Pitágoras, claro, porque você vai ter que saber calcular os lados de um triângulo, a hipotenusa, o triângulo retângulo, semelhança de triângulo, né, os princípios de Tales, ângulos e etc. Você vai ter que dominar esse conteúdo aqui, saber calcular o número de diagonais, o número de vértices de um polígono, saber calcular tudo. Isso aqui você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, galera, esse aqui é o conteúdo mais cobrado, né? E aqui a gente teve um resumo dos 10 conteúdos mais cobrados em matemática no Enem. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.